Olá, eu sou Dani Montenegro, tenho 1,65 m de altura, sou morena clara, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos com mechas loiras e fui contemplada no 13º edital Ceará das Artes. Quero aqui agradecer à Secretaria do Estado de Cultura do Estado do Ceará, Secult, ao Ministério da Cultura e Governo Federal. No programa de hoje temos as hosts aqui, Verônica Pontes e Laisa Milena, que entrevistarão o talentosíssimo stand-up comedy Thiago Matos. Oi, eu sou a Laisa Milena, eu sou atriz e humorista. Eu tenho 1,60 m de altura, eu tenho cabelo vermelho, tenho a pele clara, olhos castanhos, estou usando um batom vermelho, estou com a camisa preta do nosso podcast, uma pulseirinha azul. E aqui do meu lado está a minha amiga, Verônica Pontes. Tenho cabelo comprido, cacheado, né? É chocolate, porque eu sou chocolate também, a cor também tem que ser chocolate. Tenho olhos claros, a minha pele ela é clara também. E eu tô usando uma blusa aqui do nosso Pode Rir, né? Então é isso. Sou atriz, sou comediante, né? Tô assim nesse universo aí. Muito legal. E sou recriadora também, assim como a nossa amiga Laisa, né? Contamos histórias, né, Laisa? E Thiago Matzo, pode vir aqui, a nossa convidada de hoje. Pode chegar. Thiago Matzo, Fala, meu povo, tudo bem? Fala! Rapaz, tinha um tempo que eu não te via. O Thiago já teve podcast também. Eu fui convidada, foi maravilhoso. Olha aí como, né? O mundo dá voltas. Né? Muito feliz em te ver. E assim, para começar o nosso papo, você tem um texto, tem algumas partes do seu texto que são muito voltadas a uma característica muito sua. Você fala do cachorrinho, fala de várias coisas que eu adoro, eu sempre assisto, das coisas que você tem medo também, sempre assisto os seus shows, eu adoro. Mas agora você tem voltado assim numa vertente que eu achei muito interessante, que é a parte da fé, né? Uhum. Você juntou ali a fé com o humor, que são duas coisas que para você são bastante importantes, não é isso? E como é que foi? De onde foi que surgiu essa ideia? Como é a experiência? Como é que isso está se desenvolvendo? Conta aí. E aí, tudo bem? E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo, está assistindo aí. Eu sou o Thiago Matos, sou ator, sou humorista, roteirista. Tenho 1,85 m de altura, magro mesmo, tenho 60 quilos. Sou vestido preto, tenho cabelo cacheado curto. E um prazer estar aqui com vocês no Pode Rir, né, Verônica, Laisa. Enfim, vamos lá. Trabalhar com comédia é um negócio muito massa, né? Muito porque bom. A gente consegue fazer a galera sorrir, se divertir. Às vezes nem a gente tá tão feliz e tá se divertindo trazendo tanto. Alegria, né? Mas a gente olha para as pessoas e vê nos olhos, no sorriso, no gestual do quanto a galera tá se divertindo, tá curtindo o show que a gente tá fazendo. E trabalhar misturando com a espiritualidade, para mim, é um prazer mais ainda, porque além de fazer rir, eu ainda levo uma mensagem para as pessoas, né? Então eu acho que um presente que Deus me deu e eu tenho que compartilhar com essas pessoas que estão me assistindo lá, para que eu faça elas, pelo menos de alguma forma, ter esse pensamento crítico, essa mentalidade, né? De entender que a gente pode rir, pode se divertir e manter a nossa fé, né? Seja a religião que você tiver, né? No caso a minha, a religião cristã, mas acho que as duas coisas andam juntas, assim, humor e espiritualidade. O humor tá em tudo, né? A alegria tá em tudo, exato, né? Então, assim, você juntou, né? O útil ao agradável. O humor não é só corpo e mente, é espírito também. Então, andam juntos aí. Isso. E dos teus textos, assim, tem alguma parte... Eu não sei se eu respondi a pergunta lá. Respondeu, assim, a pergunta era sobre como você juntou essas duas coisas, assim, como foi que veio a ideia. Foi muito natural, porque como eu sou crente desde quando eu nasci, muito natural que o humor já veio, a né? família então, também. Eu sou filho de crente também, a minha mãe crente, aquelas irmãs do reteté, do cabelão, assim, que não... Assim, só que o que é reteté, gente? Me ajuda, como reteté é aquelas irmãs que ficam sapateando, rodando assim, sabe, das igrejas aqui. Sim. Aí chamam de reteté. É tipo, como se fosse numa... É uma gíria do meu cristão. Né? Assim, aí girando, cabelão cantando. assim, só que elas amarram o coque, toca pandeira e fica aquela... Sabe, é um negócio bem legal, assim. Olha, também é cultura. E aí eu cresci sabia. nessa cultura. Só que como todo cearense, a gente nasce também com os pais, os tios, os primos, com a molecagem. E aí, dentro da igreja, eu sempre... Eu não via esse tipo de coisa, mas eu sempre tive muita vontade. Como eu fazia teatro na igreja, aí eu falei, cara, eu gosto muito de teatro, mas os teatros são sempre as mesmas coisas. É a galera vestida, pinta a cara, se veste de preto e faz não sei o quê, e encerra no final e Jesus aparece nos últimos 5 minutos
de branco Amém. e salvou o dia, né? Como um super-herói da Marvel. E eu falava, beleza, mas dá pra gente fazer coisas melhores. Então, quando eu comecei a assistir peças de humor, Melhores do Mundo, peças do Carrie Costa, cara, dá pra gente fazer o humor também dentro da igreja, vamos lá. E aí eu fui conversar com os pastores da época lá, e aí eles falaram, beleza, traz uma proposta pra nós. E aí eu escrevi, não sabia nem como escrevi uma peça, mas eu desenrolei pra escrever. E apresentei pra ele. Tu não sabia que sabia. Exato, assim, eu falo da formatação, de como que Sim. se formata Do esquema mesmo, assim, né? Mas na minha cabeça beleza, fulano fala isso, fulano fala aquilo e vai ser desse jeito aqui. Entreguei o papel pra cada um e disse, galera, vocês já são moleque por natureza, então só bota pra fora o que vocês sabem aí. E aí juntei 5 caras lá da minha igreja, 6 comigo, e a gente começou a fazer peças de humor na igreja. Aí viu que tava dando certo. E a gente via que tava tendo um resultado legal, porque viam pessoas de outras igrejas, pessoas que não eram evangélicas iam pra nos assistir, e no final a gente usava o humor como uma ferramenta pra falar de Deus. Mas tu começou a contar a ideia pra alguém disse, não vai dar certo, não. Ou então tu começou logo direto? Não, no começo, como lá muita gente dessa igreja era da minha família, eu recebi um apoio muito grande. Então, tava em Mas, casa. quando a gente era convidado, a galera ia assistir, aí falava, é legal, como é que faz pra levar vocês pra nossa igreja? Olha aí eu falava, não, é só chamar, a gente vai. Tinha caixa, não tinha nada, vamos lá. Chegava lá, a gente apresentava. Só pra abrir o caminho, Só né? que aí quando a gente ia pras outras igrejas, aí o povo não entendia o que estava acontecendo. Então eram as irmãs, igreja não é circo, tá fazendo Deus de palhaço, era isso. tá brincando com vendo, Deus, irmão? com a fé. Não é isso, Era viu? isso que eu ia Olhar o modelo perguntar. aqui, viu? Era isso que eu ia perguntar. Os meninos o Jader, o Ernesto, eles falaram um termo que eu adorei. É a gaiatice cearense, que parece que já nasce com a gente, né? Aí essa gaiatice cearense dentro da tua igreja foi aceita ali no primeiro momento. Mas assim, você embarreirou com alguma outra, quando foi para outras igrejas que não eram a sua? Com esse comportamento aí, você pensou, não vou mais fazer, Como foi que você reagiu? Ainda hoje, né? Mas respondendo a sua pergunta, assim, mas ainda hoje, quando a gente posta um vídeo, né, ou um trecho de show, ou um sketch de humor e tal, muita gente fala, fazendo piada com Deus. Sempre vai ter, mas é porque é um mau entendimento. Entendeu? Então o povo realmente não tem não quer ter, eu acho que não é nem que não tem, é que não quer ter essa mente aberta. Mas lá no começo era muito pior, porque era desse jeito, as pessoas não estavam acostumadas a ver o humor dentro da igreja. Então as pessoas não conseguiam realmente conceber aquela ideia de o que está acontecendo dentro da igreja. É circo? Estão fazendo uma chacota? O que é isso? Mas assim, lá na minha igreja eu sempre recebi apoio. Aí você lança, o Davi Mas dançou na presença de Deus. É a Miriam que dançou, né? Pessoas de Deus também Davi também, mas a fama é da Miriam que dançou. Mas Davi dançou, tocou. E, cara, eu vejo que a Bíblia ela tem muitos trechos de humor se você olhar com os olhos criativos de comédia mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, Jesus, na minha visão, era um cara que usava muito de humor. Porque ele chegou para um cego. E aí, diante do cego, ele chegou pro cego e falou assim, o que tu quer que eu te faça? Sim. Jesus, o cara é cego, né? Tu quer que ele faça? Não, Jesus, me dá aí um carro, uma carroça pra eu andar aqui. Não, eu quero enxergar, entendeu? Então, pra mim, ele usou de ironia, né? Tipo assim, eu sei o que ele quer, mas vamos ver se ele quer mesmo. Então, tu quer. Então, na minha visão, ele usava muito dessas parábolas. E ele usava muito de humor. Eu enxergo muito dessa forma. Assim. Parando bem pra pensar, quando quiseram oferecer dinheiro a Jesus, ele olhou a foto que tá aí nessa moeda. É a minha ou é a de... Daí a César, que ele entendeu? é bem... Tipo, imaginado, Jesus foi curar um cego, então ele cuspiu no chão, fez o lodo e passou no olho, né? Sim. E aí imagina uma cena dessa, do tipo, pensou? Jesus cuspindo, passando e o cego enxergando e falando, Jesus, obrigado, eu tô enxergando. O que é isso, Jesus? Você tá curado. Não precisa saber como é que foi, mas você tá curado, entendeu? Então, tipo, eu imagino essas coisas acontecendo no dia a dia, entendeu? Mesmo que não estão escritas ali na Bíblia, mas a gente que escreve comédia, a gente quer sempre ir pra esses contextos assim, né? Então, apareceram muitos convites, muitos shows, já é uma estrada. Graças a Deus, sim, bastante, né? Nos últimos anos, não vou chamar de mercado, porque vai pegar mal, mas eu acho que é um nicho que tá se abrindo ainda. Cada ano que passa, se abre mais para esse tipo de comédia. Então, a gente tem muitos humoristas cristãos no Brasil, ainda são poucos, mas no contexto são muitos, assim, tipo, tem uns 20 fazendo comédia no Brasil, que se você for contar 10 anos, não tinha essa quantidade de gente fazendo, entendeu? Sim, então, é verdade. a gente tem um grupo lá só de comediantes cristãos de todo o Brasil e
tem uma galera bombada aí, de 1 milhão, Mas aí 2 milhões de vocês fazem uma seguidores e seleção, tal. assim, o que a piada, vocês sentam assim em grupo, aí vocês vão fazer o questionamento das piadas, Ah, não, ninguém questiona o seu não. Cada um tem o seu discernimento de fazer o seu, né? Tem gente que, tipo assim, cara, essa piada aqui eu não faria, mas se você tiver coragem de fazer e tal, mas tem gente que... Aí tu vem e diz, pode mandar. Por falar. E a construção, assim, porque no stand-up, né, é normal que a gente tenha uma persona. Sim. E eu noto a tua persona meio matuta, assim. Eu lembro muito, porque tem uma parte do teu texto que eu acho muito legal, que é a do jumento. O texto do jumento é a característica, né, pro teu personagem. Então é um matuto, assim, é uma coisa bem... E essa construção dessa tua persona e como você levou essa tua experiência, como é que foi? Se eu te disser que quando a comédia stand-up começou a estourar no Brasil, né? Ali em 2005, mais ou menos, foi quando começou a chegar pra nós aqui. Porque lá em São Paulo dizem que começou em 2003, 2004, mas pra mim aqui começou a chegar em 2006, 2007, quando a gente começou a achar uns vídeos no YouTube. E eu achava muito inteligente os textos, Danilo Gentili, Rafinha, Oscar. E eu falava, caramba, eu queria fazer isso, eu sempre quis fazer humor, mas nunca quis criar um personagem feminino, como era de costume aqui no Ceará. Sim, a transformação, né? Eu nunca quis ir pra esse lado e eu ficava, eu quero fazer comédia, mas não quero me vestir de mulher, como é que eu faço? Mas também não queria fazer um bêbado, não queria, porque, né, não queria fazer puxar mais pra esse lado. Eu não encontrava um personagem. Tu queria o natural, mas assim, o natural. Exato, por isso de que eu fui comédia, né? pro teatro, que ali a gente conseguia viver vários personagens, isso. Mas era um outro ambiente. Mas eu ter o meu show, escrever meu texto, eu sempre quis, mas nunca me encontrei. Quando eu vi que tinha stand-up, eu falei, é isso aí, eu consigo. E aí eu fui testando com os amigos, que a gente faz, né? Solta uma piadinha aqui pra ver como é que a galera reage. Na época que eu fazia faculdade, precisava apresentar um trabalho. E lá na frente eu apresentava o trabalho de forma engraçada. Eu acho que dá certo aqui. Então, quando eu comecei a construir a minha persona cômica, foi por aí. Só que eu sempre ficava com esse receio de... Só que a galera escreve uns textos muito elaborados, inteligentes, observacionais. Tipo, já viu que o microfone, ele é não sei o quê? Eu falo, cara, eu não sei escrever um texto sobre microfone. Eu já sou muito do improviso, eu gosto de trabalhar no improviso. Eu ficava muito... eu vi aqui em Fortaleza o Galeto fazendo isso, o Glaico fazendo isso, que foram os caras que começaram a comédia aqui. E eu ficava, mas eu não consigo. E aí quando eu falei, cara, e se eu for eu? Né? Porque, tipo, eu vou falar sobre o cotidiano. O stand-up é o quê? O humor do dia a dia. Então eu vou falar sobre o meu dia a dia. Qual é o meu dia a dia? As besteiras que eu já vivi na minha vida, que é o quê? No dia que eu levei uma queda de um jumento, no dia que eu levei uma carreira de um bode, né? No dia que eu fui pegar um cambão, um carona na traseira do caminhão na Coca-Cola e cair. Então eu vou começar a contar essas besteiras. Igual eu fico a brincadeira da castanha. A boneca. Tu lembra da história do assalto, Laisa? Pera, qual? Que? Tu lembra da história do assalto? Eu já sofri 6 assaltos, gente. Nossa. Meu Deus. Tava comparando com minha prima. Teve um que foi muito engraçado. Na hora não foi, né? Mas depois ficou engraçado. Por quê? Eu não tinha namorado, era solteira nessa época. Então eu tava numa Topic vindo pra minha casa do ensaio de uma peça. Quando eu chego numa certa avenida, 2 entra, assalta, revolve tudo, mas não sei o que, saca tudo, né? Só que antes disso, eu achei muito interessante o carinha, bonito, malhadinho, do jeito que eu gosto. O assaltante. Sim. Aí eu tava paquerando com ele. Síndrome de Estocolmo? Só que ele tava aqui, né, mostrando, né, os bracinhos. Isso antes do assalto, né? Isso antes do assalto. Eu sentada aqui, conversando com a minha mãe, chego daqui a 10 minutos, tá? Aí quando eu olho assim, nossa, que interessante. Mas só que eu não olhei assim diretamente, né? Mas eu vi que ele tava assim, ó, olhando pra mim, eita, tava paquerando comigo, né? Tu acredita que dentro de, assim, segundos, eles, bora, um assalto, aí eu fiquei tão traumatizada, tão revoltada, porque não foi nem porque ele tava assaltando, mas porque ele me traumatizou, né? Aí eu tava, né? Mas a pessoa bonita dessa não pode ser assaltante. Mas quando eu conto, todo mundo acha que é mentira, acha que eu tô inventando, mas de verdade aí quando eu comecei a pegar essas coisas e resgatar o que eu vivi, eu falei, eu vou ser eu. Aí foi quando eu comecei a encontrar minha persona. Então eu acho que essa persona de ser sempre o cara que se dá mal, sempre o cara que tem essas vivências matutas, é porque realmente foram coisas que eu vivi, né? E é obviamente no palco, né? A gente exagera o sotaque, exagera a persona, exagera o nosso jeito. Eu sou bem quieto na minha, mas no palco eu me transformo. Então eu consegui encontrar essa persona. Por isso que eu fui para esses lados nessas histórias, porque foi o que eu vivi, né? E me ajuda muito. Fala um pouquinho dos altos e baixos. Do projeto, né? Altos e baixos. É que, claro, todo mundo passa até chegar naquela coisa que você tá organizando. Fala um pouquinho do projeto. O projeto Altos e Baixos foi uma ideia que eu tive para resgatar o espetáculo de improviso, né? Que a gente teve Inspirado no Improvisando,
no Barbichas, né? Então, eu chamei o Moisés pra, cara, vamos voltar com o Rio Improvisando, esse espetáculo de improviso. Moisés, não, cara, eu tô num outro momento, não dá certo. Aí falei com outras pessoas também de improviso, que eram os meninos do 4,5. Eles falavam também que não estavam com tempo pra isso. Falei, cara, mas eu tô com muito... Era o Vinícius, o Davi. Aí eu falei. Então foi uma galera bem assim selecionada, né? Também que. Aí eu falei, cara, mas eu quero fazer improviso de novo. O espetáculo de improviso é muito legal. E aí eu fui peguei o Wagner Chaves, que já tinha participado do Improvisando uma época, chamei o Vinícius e o Davi, que era do 4,5, e a gente montou esse espetáculo chamado Altos e Baixos, que era de um espetáculo de improviso. Foi um sucesso, rolou uma edição só. Meu Deus. Foi um sucesso, mas não foi por falta de vontade, foi realmente tempo de todo mundo, né? Porque eu falei, galera, vamos fazer. Mas mesmo foi como é que chama? Um revival, né? Aquela coisa de só resgatar o que a gente viveu ali, uma relembrança de algo que a gente viveu. Então, foi um espetáculo muito legal, que era para relembrar o Improvisando ali. Então, na tua igreja também, tipo, a igreja que você, né, realmente se encontra, né, com seus amigos, seus familiares, você também tem essa de fazer, assim, aquela oratória, e aí é voltado mais pra comédiazinha, pra quebrar o gelo, né, do pessoal lá na igreja. Tu faz muito isso também? Faço quando a gente tem a oportunidade de ser convidado para levar uma palavra, né, para os jovens e tal, e às vezes encontros de casais. Pra não ficar aquela coisa cansada, né? Tem uma diferença em relação a isso, né, que as pessoas às vezes também não conseguem entender. Mas uma coisa é eu ir para uma igreja, um evento de igreja, levar o meu show que eu escrevi e ser o meu trabalho e eu cobrar por isso. Então vai ser uma coisa que eu preparei, né? Que eu já estou fazendo em vários locais. Outra coisa é um cara diz, mas vai lá na minha igreja no sábado, leva uma palavra para os jovens. Aí é outra coisa, entendeu? Eu vou levar uma palavra que está na Bíblia, meditar sobre aquilo e falar do meu jeito, mais descontraído, mas do meu jeito. Não é um show, entendeu? Então, uma descontração, eu não cobro para isso, não cobro para levar uma palavra. Eu vou lá e troco uma ideia. Geralmente eu não gosto nem de estar com o microfone, eu realmente sento com a galera e troco uma ideia sentado com eles numa roda, assim, dependendo da igreja, porque às vezes tem igreja que é muita gente, não dá. Mas quando é pequena eu sento. Então eu gosto muito de... Mesmo sendo uma palavra, assim, de meditação, eu gosto de falar também, descontrair do meu jeito, porque isso ajuda, né? Com certeza. Principalmente com jovens. Sim. Fiquei curiosa agora. O Improvisando, Altos e Baixos, assim, isso tudo de improviso te direcionou a carreira de ator no humor? Porque você também fez umas séries, participou dos Vetins, né? Da Casa dos Vetins. E a gente até fez uma propaganda junto. Foi um curta pro Ceará Esporte Clube. Eu escrevi e atuei. Aí uns meninos falaram, a gente precisa de mais 2 personagens, uma mulher e um homem. Eu falei, eu vou pesquisar aqui. Aí lembrei da Liza e o... Foi maravilhoso. O Matheus também, o Matheus Honori lá. Então, o improviso, ele meio que veio junto, né? Porque como eu fazia peça na igreja desde os meus, 10, 12 anos... Eu cresci já com esse ambiente do teatro, então eu gostava muito de teatro. Quando eu estava já iniciando no stand-up, com o Galeto, com o Glaico ali, eu descobri o Moisés. E o Moisés foi muito nessa época também, ali, 2009, 2010. E eles tinham um espetáculo, que era o Moisés, o Mael, o Jonas e o Bruno. E era um espetáculo de improviso, inspirado nos Barbichas, que é inspirado no Whose Line Is It Anyway. Ai, que legal. Vai lá, menina da Libras, fala agora. Fala agora. Whose Line Is It Anyway? É um espetáculo de improviso dos Estados Unidos. Sim. Olha, falou bem bonito, hein? Eles têm até um programa lá de TV também. E eles, dos anos 80, 90, eu acho que existe esse programa. E os Barbichas pegaram essa ideia deles, se inspiraram, né, vamos dizer assim. Trouxeram para o Brasil e hoje a gente tem como referência o Barbichas, que é um espetáculo de improviso. E quem quer te ver aí no audiovisual aqui do Brasil, tem a Casa dos Vetins, tem La Casa dos Vetins. La Casa dos Vetins, tem o Cangaceiro do Futuro. La Casa dos Vetins tá no YouTube. Tá no YouTube. O Cangaceiro do Futuro tá na Netflix. Netflix. E o Tarrocheda tá no Globoplay. Eita, tá em todo canto. O trabalho dele também. E o curta do Ceará que a gente fez tá no Facebook do Ceará Esporte Clube. Se você pesquisar lá e rodar até 2020. 2024, 2023? Tem muita coisa. Vai pesquisando aí que você encontra aí. Então o negócio andou, deu certo. Aí o improviso meio que caminhou junto, mas
acho que tudo, a gente que trabalha com essa parte de artes, né, a gente meio que não é atirar para todos os lados, que parece ser uma expressão de desespero, mas a gente tenta ir para todas as vertentes. Se a gente consegue, A maioria de entendeu? nós é multifacetada. Então, se a gente consegue, eu acho interessante. Tudo quanto é lado. Então, mas assim, Tem hora que eu sou recreadora, tem hora que eu sou animadora. Então, mas a expressão parece ser uma expressão de desespero. Mas às vezes não é. É porque se nós temos esse talento, vamos falar de nós três aqui. Não falar de vocês não, nós três. Se nós temos esse talento de escrever, atuar, fazer um show de comédia sozinho no palco, atuar no audiovisual, na TV, pode, fazer propaganda, né? por que não faz? Ser recreadora, por que dar palestra? Por que eu... Professor. Às vezes eu vejo um... Mãe, mulher. Às vezes eu... tem isso aí, né? Às vezes eu vejo humoristas falando, não, cara, é porque eu só sei fazer isso aqui da vida, por isso que eu gosto, porque dá certo, não sei o que e tal. Pois eu não sei fazer só isso aqui da minha vida não, meu amigo. Se o show de humor acabar amanhã, proibir, não pode mais fazer show de humor, eu tenho outras vivências na minha vida. Roteiro, eu sei escrever roteiro. E aí? Eu atuo em teatro, eu atuo em audiovisual, eu sou professor, dou aula de teatro. É porque a gente palestra, enfim. A gente veio do movimento, porque vou citar aqui, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era cientista, era escritor, eram muitas tudo. coisas. Inventou. Então era uma ideia renascentista de que você poderia ser multifacetado. Com certeza. Aí a gente entrou numa era de especialistas. E aí parece que quem não é especialista está errado. Mas isso não existe. Tem gente que é especialista e tá massa, é muito bom. E tem gente que é multifacetado e também tá massa. Gente, o teatro começou assim, bem das antigas. O próprio que criava o texto, escrevia o texto, montava o espetáculo, dirigia o espetáculo. Né? Quem nunca no Ainda teatro? hoje, né? Fazia Tem tudo. muitos, Ainda sim. bem que depois nasceram pessoas que foi assim, o cinegrafista, foi dividindo as áreas, né? Porque já pensou tudo para uma pessoa só, meu Aí Deus. o improviso veio daí, né? Porque, tipo, o audiovisual caminhou junto, porque é sempre um sonho querer trabalhar com audiovisual, porque a gente que faz teatro também, a gente falou, queria fazer um filme também, queria fazer uma série e tal. É difícil entrar nesse mercado, muito difícil. Ai, quantos Mas anos no batalha pra estar na Globo, Mas gente? é satisfatório quando você realiza um trabalho assim. Eu não lembro quem disse isso, mas que todo ator... Mas eu já fiz figuração, viu, pra Tropa Caliente. Quem nasceu nessa... Precisa fazer teatro, mas merece fazer cinema, porque é uma coisa Cara, que tem tanta gente boa, fantástica, né, cara, que a gente não conhece. Igual às vezes a gente até conhece que faz teatro aqui no Ceará e tudo e não tem uma oportunidade, né? E aí quando a gente vê que pessoas como o Carri Costa, a Solange conseguiram esse destaque nacional, a gente ficou muito feliz. O Silvério, né? E tantos outros. Silvério, O Jesuíta, bom. que agora também estrelou Cara, o filme do Cazuza, não. Cazuza foi outro, foi o... Ney Matogrosso, exato. Gente, beijo, tomara que ele algum dia me vê. Jesuíta, sensacional, que fez improvisando com a gente também, né? Então foi um orgulho Então, massa, assim. beijo, Jesuíta. Eu de doente do Papai Noel no aeroporto no final do ano Menino! passado. Então, uma simpatia, uma simpatia. Tão meigo, tão simples, mas olha por trás, né? A bagagem, né? E assim, ser multifacetado, escrever e tudo, te ajudou também nesse teu novo espetáculo, que é o Em Tudo Dá Graça? Em Tudo Achar Graça, é. Em Tudo Achar Graça. Ajuda demais, né? Porque a gente é inquieto, né? A gente quer estar produzindo, a gente quer estar escrevendo, a gente quer estar nos palcos fazendo a nossa coisa. Então, eu não sei se é da gente, do stand-up, assim, ou mesmo a galera que escrevia peça de teatro, à vontade, né? tá em tudo. De, tipo assim, meu irmão, eu quero escrever, eu não aguento ver uma coisa acontecendo e não fazer piada com aquilo. Eu não aguento ver uma coisa acontecendo, um mundial ou aqui mesmo, um regional, e não escrever uma peça ou fazer um vídeo de humor sobre aquilo. E então, quando eu começo a escrever, meio que é um exercício que eu falo muito para quando eu tô dando ou oficinas de escrita ou mentoria, né? Muita gente fica, mas aí como é que eu escrevo? O que eu escrevo? A mentoria de graça aqui pra vocês agora. Ai, como é que eu escrevo? O que eu escrevo? Eu não sei pra onde é que... Cara, só escreve. Ninguém vai... Ó, um segredo. Talvez você nem saiba. Quando você estiver começando a escrever, ninguém vai nem saber que tu tá escrevendo. É só tu e teu computador. Isso. Então pode sair a maior besteira que tiver no mundo, ninguém vai saber. Se tu não gostar, tu apaga. Ou então deixa lá salvo no arquivo, abre outro e começa a escrever. Mas o povo fica, mas eu não sei o que escrever. Não precisa saber não, amigo. Escreve que as ideias vão vindo. Entendeu? Não existe esse negócio de...
Ai, que eu tô procrastinando. Procrastinação criativa, né? Ócio criativo. Ai, não, porque eu não sei pra onde escrever. Você só tá com preguiça ou você não tem boleto pra pagar. Porque se você tivesse boleto pra pagar, você tava escrevendo. Então, senta a bundinha na cadeira e vai escrevendo que sai, meu amigo. Seja um roteiro de filme, uma peça teatral, um show de humor, um vídeo pra internet... Dá pra escrever sim. E não sei se tu concorda comigo, mas esse negócio de atirar pra todo lado ajuda aí também. Porque você escreve 10 páginas pra tirar 2 parágrafos de texto que você vai usar. E você vai testando, né? O que deu, o que não dá, é assim. Não, quando você escreve pra você é bom, e quando você escreve pra outros... Nossa, pra você ter um desapego da ideia que você teve. Nossa, essa ideia aqui é muito boa, quando tu escreve primeiro o tema, eu já sou ao contrário. Eu vou escrevendo, depois eu dou o tema. Não, geralmente eu escrevo sobre algum tema, né? Geralmente eu... Eu não sei o porquê, mas eu sou assim. Geralmente... E a minha é difícil eu fazer... É difícil, tipo assim, eu sentar e fazer. Ah, vou escrever sobre copo de vidro. Então, a não ser que eu esteja sendo pago para isso. Aí é outra coisa, né? Mas eu não me obrigo eu quero escrever sobre alguma coisa. Vou escrever sobre vitrola, vou escrever... Não. Geralmente eu simplesmente deixo o tema vir... Então, quando eu falo assim, do nada vem uma ideia, tipo assim, cara, falar sobre feira. Ah, legal, feira é um negócio bacana. O que tem na feira? Eu começo a fazer um exercício de ligação. A feira tem fruta, tem um cara que vende, tem um cara que só escolhe, vai só amassando, mas isso não é pra amassar não, é pra levar. Aí começa a vir as ideias, eu vou soltando, pega post-it, vai ligando. Então, eu pego o tema e vou fazendo esse desenvolvimento. Mas eu não me obrigo a escrever uma coisa que eu não gosto, eu não sei, entendeu? Eu acho que... Aí é um pouco amassar o cérebro da gente. Eu já escrevi assim, mas foi porque empresas me pediam. Ah, então, quando eu trabalhava para FTD. Quando você tá recebendo, aí é outra coisa. Aí a gente tem uns textos bem loucos assim, e você tem que caprichar, né? Nossa, eu saí recentemente agora de um projeto que eu tava escrevendo um solo de comédia para um humorista que tá em São Paulo, mas ele é do Recife, né? Ele quer começar a fazer comédia stand-up agora. E ele me contratou para escrever o solo dele. Então eu fiquei 40 dias escrevendo esse texto, assim. E é uma coisa, assim, desgastante mental, porque você tá escrevendo para outra pessoa. Então você fica, caramba, vou pegar esse tema. E, tipo, era uma comédia que eu não gosto de fazer. Entendeu? Tipo, eu não me apresento, eu não falaria aqueles textos. Qual? É muito texto escatológico, assim, sobre cocô, sobre maconha, entendi. sobre, sabe, esses assuntos, assim, que eu não abordo nos meus shows. Então, pra eu escrever foi bem complicado, assim, que eu ficava, foi um desafio mesmo, viu? Ele mandava uns áudios assim, cara, eu acho que tem uma história assim, transforma isso aí no texto. Aí, quando eu ouvi, falei, nossa, não acredito, eu vou ter que escrever sobre isso. Aí começava. Mas aí eu olhava o Pix caindo, eu falei, vamos lá, isso aí, né, cara? Eita, a criatividade aqui, ó. Eita. Era um Pix pingando do lado e o condomínio cobrando outro. Eu falei, vamos aqui, vamos pagar. Tá fácil, né, de escrever, menina. Nem sabia que eu sabia escrever. Mas é isso. É porque o teu stand-up, ele é bem isso mesmo. Ele é conhecido por ser um stand-up sem palavrão, sem nada que bem polido mesmo, assim. Então, por isso que é até interessante pra ti, pra questão de empresas, essas coisas assim, aparece não muito. tem dar certo, né? Legal. Aparece muito, nem só empresas, eu posso dizer festas, né, de aniversário. Às vezes tem próprios restaurantes que já me convidaram porque me assistiram em outro canto e falaram, cara, eu gostei de você porque aqui vem muita família e tal, e aí você tem esse texto mais limpo e ajuda muito. Então, pra mim é bem natural, né? Muita gente pergunta assim, como é que tu consegue? Eu consigo porque, pra mim, no meu dia a dia é natural. No meu dia a dia, eu não falo... Já flui natural. Esse tipo de coisa. Não toco nesse tipo de assunto. Então, é muito natural quando eu escrevo. Porque é o que eu falei lá no início. Quando eu vou escrever, eu procuro escrever sobre... Aí a galera fala, mas é comédia falando sobre a Bíblia. Não, nem sempre. Às vezes as minhas histórias, elas falam sobre coisas que aconteceram comigo. Não vai ter palavrão, não vai ter exclamação, não vai ter essas coisas. Então eu posso falar em qualquer ambiente, seja na igreja ou seja fora da igreja. Você traz o conteúdo para o seu universo. Exato, entendeu? Tipo, então pra mim é bem fácil essa questão de fazer um texto limpo, assim. Eu não sinto falta nenhuma porque eu nunca tive isso, né? Você não sai de falta porque você não teve. Sim. Então... E já aconteceu, assim, alguma situação inusitada de, já alguma coisa dentro do meio humorístico que virou texto, que virou comédia, ou alguma história engraçada que já te aconteceu? Fazer piada com coisas da comédia, sim? Ou algum, assim, eu, enquanto humorista, a graça fui eu. Eu fui contar a piada fui eu. Alguma coisa nesse estilo. Já te aconteceu? Nessa nossa vida de comediante, ator, né? A gente passa por muitas coisas complicadas, né? Seja no meio corporativo, que acontece muitas vezes por... Às vezes, assim...
não é nem por questão porque a galera quer, é porque realmente a galera não tá preparada para isso, né? É a moça do RH que contratou um humorista para fazer show de fim de ano para a empresa, mas a função dela é RH, é contratar pessoas para trabalhar na empresa, não é uma produtora de eventos para contratar um humorista para fazer show. Então, às vezes, você chega lá no evento, como eu cheguei uma vez, e aí a moça, é por aqui, Thiago, vem cá, não sei o que aí. Cadê? Tu trouxe a caixa, o microfone? Aí eu, não foi avisado, moça, eu trouxe minhas piadas pra fazer aqui, né, moça? Eu não fui contratado pra fazer o show. Não, mas é porque quando a gente contrata banda, eles trazem violão, trazem as caixas. Olha, eu não sou uma banda. Aí então, moça, mas é arte diferente, né? Eu vou fazer humor. Ela, e agora? E agora? Eu pergunto, moça, como é que eu vou fazer esse show? Aí era num hotel, lá pra banda da Quirais e tudo. Aí eu falei, moça, vamos falar com alguém do hotel aqui e tal. Aí foi lá um cara atrás de uma caixa, trouxe uma caixinha, sabe? Umas caixinhas pequenas. Só pra salvar, hein? Nossa, aí me colocaram num restaurante. Eu falei, moça, mas você disse que esse no auditório? Não, mas é porque tá atrasado lá no auditório. Vamos colocar aqui no restaurante do hotel, porque o pessoal já tá morrendo de fome, então eles vão sair, vão vir comer. Eu falei, moça, mas não vai funcionar esse show. Você tá vendo? Olha a caixa, olha o microfone de karaokê que você me deu. Agora o povo comendo, você quer dividir a atenção com... Eu fiz um show lá no Sesc, dividir o povo comendo comida, na fila com o prato na mão e eu lá fazendo o show e o pessoal parava. Como é que você vai dividir a atenção? Muito sim. Já fiz um sarau, foi legal. Como é que você vai dividir a atenção com comida, mano? Não tem como. Ah, não, pois é. Eu já fui mesmo. Até quando a gente trabalha com criança também, até quando a gente trabalha com criança, você um tá no de meio cintura. da sua. Aí começam a distribuir pipoca, né, das crianças. Tia, eu quero. Não, aí nesse momento não adianta fechar a cara, não adianta reclamar. não, Fazer Deus. piada com Tem isso aí, irmão, e vamos embora. Tem Outra que vez fazer aconteceu acontecer. comigo numa cidadezinha do Piauí, que eu fui junto com o Matheus Franklin. O Matheus Matheus arranjou esse show pra nós, ele sabe, ele vai ver esse trecho aí quando eu mandar pra ele. Ele arranjou esse show pra nós. Beijo, Matheus. Chegou lá, era num restaurante aberto, não era fechado, era aberto, então você dava pra ver a rua e as pessoas lá no fundo. E aí, prestes a começar o show, um cara a uns 50, 100 metros ali de longe ligou uma Hilux, um somzão uma Hilux, virado pra nós. Então era a gente fazendo show, o som truando de forró, né? eu sem voz, falando mais ou menos desse jeito aqui, porque eu tava sem voz no dia que eu perdi a voz, não sei por qual motivo. E o cachorro passando, latindo no meu, e a gente falando, ele latindo pra nós, porque eu acho que ele tava achando ruim. Até o cachorro tava achando ruim o show. E ele latindo pra nós, e a gente, esse show aqui. Eu acho que era o único que tava interessado mesmo. Porque ele tava ou querendo interagir ou não tava gostando, mandando a gente calar a boca. Mas como a gente não tava entendendo ele, né? A gente não fala latino. Né? Tu sente muita diferença entre o teatro, o comedy, o restaurante? Porque, assim, no teatro parece que tudo é pra gente, assim, a gente faz assim, todo mundo presta atenção em tudo. Então, funciona certas coisas mais no teatro. Já dizem, né, que é assim, né? Outras certas coisas não funcionam. Com certeza Qual é o existe uma lugar diferença, preferido? né? Qual é o lugar que tu é mais desafiador? Meu lugar preferido pra fazer comédia hoje é no Jockey Comedy. Apareçam lá no Jockey Comedy. Não vou divulgar meu show porque esse aqui não vai pro ar agora, mas enfim, vez ou outra eu tô fazendo show lá e é bem legal o comedy lá. Mas existe uma diferença muito grande, cara. Muito grande, assim, de tipo... teatro, as pessoas estão lá pra te ver. Geralmente, na maioria das vezes... Teatro na maioria das vezes a galera tá saindo de casa pra te ver, né? Obviamente. Então, saem pra te ver, sentam pra te assistir. Não tem distração, a não ser os viciados em celular. Mas ainda assim, dependendo do teatro, vai uma galera lá e pede pra desligar e tudo. A não ser que seja só uma foto e guarda de novo. Mas tá lá pra te assistir. Agora no restaurante, cara, você divide a atenção com o garçom passando na frente da pessoa, uma coluna que a pessoa tá se desviando pra assistir, conversa paralela, barulho de prato, barulho de talher, liquidificador, que do nada você vai dar o punch da piada e você espera só a mulher fazer a abacatada ali que a gente continua essa piada aqui agora. Então, são meios, mas assim, eu digo, se você quer ser humorista, você tem que fazer show nesses locais também. Com certeza. Eu digo, porque aí é o lugar que você aprende. Aí você aprende a improvisar, você aprende a interagir, você aprende a sair de situações que num teatro normal você não está acostumado a fazer. Então tem gente que fez sucesso na internet, já nasceu grande e foi fazer show em teatro, eles meio que perderam aquela base ali, como a gente fala, jogar na terra, né? Ali, jogar no chão de areia. Eles perderam essa base. Choque, viu? Então, quando eles vão para esse tipo de ambiente, eles sentem muito, entendeu? Então, é bom você conhecer todas as linguagens, porque é muito diferente. Muita gente que vem, a gente já viu vários casos, que vem da internet. Na internet é uma linguagem. E no teatro, quando você tá ali com a pessoa, aquela graça que a internet tem, às vezes lá não tem. E ali,
quando você recebe a devolutiva, aí vem um grande problema que você tem que se acostumar. Quando o público devolve, que não é o que você esperava que o público... É você passei e fui embora. E tem gente que não. Essa devolutiva já quebra a pessoa e pra frente. Não, no começo eu sentia muito essa dificuldade. Foi uma das dificuldades que eu tinha maior, era essa daí, de... Dava a primeira, dava a segunda, dava a terceira piada, a galera não ria, eu me desestabilizava total. Então eu ficava, já me tremia, já suava, já ficava... e aí, quem que eu chamo? Pra fazer 20 minutos, eu olhava, tava com 12 e falava, meu Deus, o que eu faço? Você não tinha a comunicação. Exato, e aí eu ficava, e agora e tudo... E hoje não, hoje você consegue ter esse jogo de cintura, né? Do tipo, cara, se essa piada já não tá funcionando, seguro, né? Eu vou puxar uma mais forte que eu tenho lá do final e puxar pra cá, porque aí eu já ganho a galera. Ou eu faço uma interação, ou eu simplesmente me jogo no chão e opa, meu povo, vamos aqui olhar pra mim aqui agora, tudo bem? Aí desce, conversa, tenta estratégias que não... Se você ficar só falando, não vai funcionar, não vai dar certo. Das duas, uma. Ou você tá ali só fazendo pelo dinheiro e... que o povo que se lasque lá e você fica só falando, e no final tem o meu cachê, ou você realmente se preocupa em fazer um trabalho legal e entregar uma coisa bacana e dizer, não, vamos aqui, eu vou fazer esse show legal e vou entregar um negócio bacana, olha pra mim, beleza, tudo bem? Começa a interagir, pega na pessoa, sei lá, dá uma mudada no clima para que as pessoas prestem atenção em você, porque... E muda também a linguagem, né? Porque a gente tem vários exemplos de pessoas que têm um trabalho na internet, aí quando vai para um teatro... É outra realidade, cara. É outra realidade. Você se adapta àquela realidade, faz aquele... A gente tem um exemplo maior aí que tem, que é o do Whindersson, que ele conseguiu fazer essa transição. Mas existe uma galera que não consegue, velho. Não consegue. Porque pra eles achavam que era só chegar lá e fazer a gracinha, dançar o que eles fazem na internet. E não é, mano. O palco é outra realidade. Eu tenho muitos amigos engraçados que são engraçados ali. Você controlar uma plateia, né? Só você ali, o foco, você olhar pra todo mundo. Pra uma pessoa, assim. por exemplo, quando eu faço meu show, divulgo meu show e a galera compra os ingressos pra assistir meu show, aí eu já tenho um público na minha mão, porque eles estão lá pra me ver. Mas um teatro do humor, um piadaria, que é ali na Beira-Mar, a Arena do Humor, a Lupus Beer, que é um lugar que ninguém tá ali pra te ver, cara. O cara tá ali pra ver show de humor. Ele não sabe nem quem tá ali. Então, ainda tem aquela coisa de seleção, nada, né? A seleção. Eu digo assim, será que o primeiro é legal, o segundo é legal? Eu digo assim, bom mesmo, amiga, é quem faz show aqui na Beira-Mar. Esses caras que faz show no Brasil todo lotando teatro, beleza, eles podem ser bons. Mas eu conto nos dedos humoristas de stand-up comedy que eu digo... Pega esse bichinho aqui e bota no teatro do humor. Pega esse bichinho aqui e bota no piadaria, que eu quero ver se ele é bom mesmo aqui. Mas um público que nunca viu na vida, entendeu? A régua, a gente estava falando disso antes, a régua aqui é muito alta, a gente é da terra do humor, as pessoas esperam assim. Então, aqui, você conseguir fazer graça, né? Aqui... Você tá preparado aí pra qualquer Muitos lugar. humoristas falam que é muito difícil fazer humor no Ceará, porque aqui a régua já tá aqui, ó. Meu pai é engraçado, meu primo é engraçado, meu tio, meu chefe do trabalho, todo mundo é engraçado. Termo. Aí o cara vem de fora, ele tem que estar mais engraçado que meu tio. Se ele não for mais engraçado que meu tio, não adianta. Esse termo que eu achei muito lindo, que usaram aqui antes, que eu vou adotar. A gaiatice cearense. Olha, a gaiatice cearense é uma coisa que é muito já icônica. Tá taxado. Exato. Não tem nem como tirar mais. Não tem. Se o cara vier pra cá achando que ele vai pegar um público moleza, não vai. Ah, não, o público mais difícil fazer rir é lá em Curitiba, no Paraná. Pô, eu já fiz lá no Paraná e não achei tão difícil assim. E Teresina. Teresina é um público também bom. Eles gostam. Pois é. Todo canto que eu fui recebem foi legal, de braços abertos os humoristas Fiz aqui. na Maceió, fiz na Bahia. Não achei um lugar mais difícil do que aqui. Não achei. Porque aqui Exato, entendeu? E quando você... porque nesses espaços que você citou agora da Beira-Mar, na maioria das vezes era voltado muito para o humor de personagem, humor de... Que é esse que você não se identificava no começo. Que é um humor massa também, mas assim, é porque a gente se identifica com o nosso tipo de humor, cada um tem o seu estilo, né? E quando você chegou lá, que esse hábito do humor de personagem, o hábito do piadista, o hábito... Você sentiu que o stand-up, ele tem uma resistência com quem vem de fora e teve que ter essa adaptação também? Ah, teve, viu? Teve. Eu não sei os outros humoristas de stand-up, mas eu sinto que... É porque também eu já vi muito dessa linha do teatro, né? Então eu uso muito meu corpo, uso muito as minhas expressões faciais, físico, né? Aquela coisa toda. As meninas que me assistem, as meninas que já assistiram e sabem, né? Conhecem meu estilo. Se você vê na internet também os meus vídeos, você vai ver. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Mas sabe que é bom quando se vem do teatro também. Exato. Porque você já tem uma força maior. Mas se você for com aquele humor, por exemplo, se você for pegar hoje quem tá fazendo comédia cara limpa na Beira-Mar,
Matheus Cidrão, Bruno Paes, Titela, tem o John Queiroz. Posso estar esquecendo de umas pessoas aí, mas... Não tem nada não, beijo pra todo mundo que foi citado. Então, só stand-up que eu tô falando. Por quê? Se você for pegar essa galera que faz, o Oliveirinha, é uma galera que usa artifícios a mais do que o simplesmente stand-up simples e puro, de subir no palco com o microfone e falar, não, porque eu tava vendo pra cá, e não sei o quê, e blá blá. Se você for nessa linha, você não ganha a galera da Beira-Mar, não ganha. Tem que ser uma coisa cearense mesmo, nossa. Então, todo mundo lá, todos esses que eu citei, tem um sotaque forte, tem umas expressões legais, tem um jeito nosso de contar a história, entendeu? Total então, todo mundo tem um tio parecido com o adaptar. Oliveirinha, não é não? Todo mundo tem um tio parecido com o Oliveirinha, aquele que é lá do bar ouvindo brega, sabe? Todo mundo tem essa pessoa. Histórias de motel, de cabaré, de sempre cabaré. essas histórias. Então, é muito. Mas tem muita gente daqui, boa, né? Assim. Muita gente boa, cara. Direito muita. meu tio. Não só no stand-up, mas na comédia teatral Sim, também, sim. né, cara? Tipo assim, a gente precisa muito que de alguma forma de divulgar essa galera, porque é muito legal, assim, a gente ver que existe muita gente talentosa para ser explorada, assim. O Halder tá fazendo muito isso nos filmes dele, mas era bom que nós tivéssemos outros Halders Gomes espalhados pelo audiovisual brasileiro para descobrir esses talentos, assim, né? Muito legal. E o que tu acha das mulheres no meio do humor? Acho que nem devia estar, né? Não, brincadeira. Cara, Falou ele que apoiou que só a gente no começo. Cara, não, eu acho muito legal. Cara, pra mim não existe esse negócio de homem, mulher, gay, crente. Cara, se você for engraçado, fazer um texto engraçado, souber escrever bem, você faz comédia em qualquer canto, cara. Seja stand-up, seja personagem, seja no teatro, seja no cinema. Como é que a galera diz que mulher não sabe fazer comédia, irmão? Olha a Rocicléia, velho. Quantos anos que a Rocicléia não faz comédia aqui? Pega a Solange aí que eu citei, entendeu? A Carla Karenina. Sim, a Cremilda aqui. Carla Karenina. Eu tô citando só as daqui do Ceará, entendeu? Né, mas se você for pegar... Foram conhecidas, né? Se tornaram mais famosas. Se você for pegar né? nacional, tem aquelas mulheres que faziam lá no Zorro Total, né? A Clara... Claeiros, sei lá. Né? Essa aí. Mas enfim, a Heloísa Perissé, Ingrid Guimarães. Como é que mulher não sabe fazer comédia, velho? Entendeu? Então não existe. Essa aí é uma balela que... Eu bolo de rica. A galera fala porque quer criticar mesmo, assim, mas não existe isso, não. Tá eu ligado? bolo de rica a Heloísa Perissé, que a Heloísa Perissé, ela casou com seu boneco, teve filho com seu boneco, né? Foi, ela tava gente, eu olhei pro seu boneco, meu marido. Seu boneco. Tanta gente na Globo, ela olhou pro seu boneco, pensou meu marido. Exato, entendeu? Então não existe, mas ela disse cara. que se apaixonou não foi pela pessoa que faz, né? Foi pelo boneco mesmo. Ela falou numa entrevista. Gostos peculiares. Ela disse que viu seu boneco, se apaixonou, era uma figura que é filha de Chico Anísio. A Ingrid ou foi a Heloísa? Heloísa Perissé, né? Pois é, pronto, Chico Anísio tem uma neta, filha do acho que netos. Aí, manteve ali na linhagem, né, cara? Pronto, aí ela fala, Heloísa Perissé, ela fala isso, que a Luísa, filha dela, agora tá fazendo sucesso na internet também. Ela fala, também filha de uma humorista como eu, neta de Chico Anísio, eu esperava que... Sim, eu acho que eu já vi alguns vídeos dela com a Heloísa Perissé. Mas eu acho que tem que ter, cara. Tem que ter, com mulher, tem que ter todos, como é que eu falo? Todas as vertentes, todas as linguagens, todos os nichos. É uma coisa que eu vejo muito. Mas se tivesse um festival, tiver homem e mulheres, tu acha que pesa mais pra qual lado? Do homem ou da mulher? Tu acha que as pessoas vão pesa mais em que sentido? Assim, os homens vão se destacar porque mulher... O homem se destaca mais, porque a mulher já entra com esses dois pesos, 3 pesos a mais ou a menos, não sei. Mas assim, ela entra com a obrigação de ser muito mais engraçado que o homem, só de subir no palco. Então pesa demais pra mulher. Porque a mulher sobe com esse preconceito, a mulher já sobe com essa... Tô esquecendo as palavras hoje. A mulher já sobe com esse estigma, assim, do tipo assim, é mulher agora, vamos ver se ela é engraçada, entendeu? Isso porque não conhece assim, a Renoir, viu, gente? Renoir é uma comediante maravilhosa. Então, pesa muito pra mulher, sim, com certeza, entendeu? Assim como pesa pro stand-up comedy cara limpa, seja homem, seja mulher, disputar um festival de comédia com personagem. Porque, por exemplo, lá no Teatro do Mundo, é outro exemplo. Às vezes eu subo na sequência, são 3 humoristas, então cada um faz 25 minutos. Então aí sobe Mastrogilda e tem a Luana do Crato, o Manguaça, enfim.
E aí, às vezes, eu subo depois de um personagem feminino, botar 2 pessoas no palco, 3 pessoas no palco, dançar, sentar no colo, brincar, botar peruca, levantar o público lá em cima. Aí, do nada, vem pra cá, Thiago Max. Aí eu entro do jeito que eu tô aqui. Aí fica, oi, gente, tudo bem? Aí eu vou começar a contar piada. Cara, isso pra mim, lá no começo, era um baque muito grande. Tipo assim, porque pra mim era desleal, entre aspas, tá, galera? É desleal, mas tipo assim, nossa, olha a comparação. O cara tá... um personagem, o cara tá com um personagem, colocando gente no palco pra brincar e tal, e eu vou entrar depois só com o personagem. Sim. Cara, isso é uma responsabilidade muito grande. Você segurar aquela plateia que o cara acabou de deixar lá em cima. Preparou pra ti, né? Então, se você entra num festival e o cara faz um negócio desse, como é que tu vai competir com uma pessoa dessa? Se tu me permite, eu não gosto de competição de comédia, não. Eu discordo disso aí, ó, velho. Porque o humor... Eu gosto do desafio, mas eu sinto que... A mostra, festival, é uma coisa, como tem o Festival de Humor Cearense e tal, né, o FHC. Mas competição, eu acho muito paia. Acho muito paia, porque eu fiz não dá pra você comparar FHC, o estilo de comédia, não, cara. Não existe, entendeu? 2022. Não existe você comparar estilos de comédia. Mas assim, o que é que eu percebi no começo? Agora deu uma grande melhorada. Eu sinto que é uma coisa de adaptação, de acomodação. Quando eu entrei, eu notei que a feminilidade usada, o exagero da feminilidade, ou usado por um homem travestido de mulher, era muito mais bem aceito se ele falasse uma coisa que eu, enquanto mulher, sei lá, se eu fizesse uma piada sobre o ex-namorado. Eu, enquanto mulher, aí, nossa, mas tá falando teu ex... Eu era julgada de um jeito que o homem travestido de mulher não era exatamente julgado como eu. Eu tenho um texto, uma parte que é mais limpa, e tem um texto que eu tenho alguns palavrões, mesmo porque, gente, eu trabalho com criança, então, minha válvula de escape para poder lidar com o público mais adulto, para poder, sei lá, esse lado meu um pouco menos polido, um pouco menos educado, um pouco menos, oi, gente, eu sou professora, eu sou pra realmente ter um pouco de escape ali, né? Meu escapismo é o stand-up. Então, tem um texto que tem alguns palavrões. Então, eu ouvi isso. Um humorista, antes de mim, se apresentou, falou vários palavrões, vestido de mulher, e tudo bem. E eu, nossa, mas uma mulher não pode estar falando palavrão assim, não. Eu falei estranho, né? Sobre a questão do palavrão, né? Vamos lá. Eu acho que tanto homem quanto mulher, eu não vejo problema nenhum. Mas quando a pessoa usa isso aí, usa o palavrão muleta, ali, né, como uma muleta pra ser o punch, né, pra ser aquele momento do riso, eu acho isso muito paia também, muito desleal, porque, meu irmão, o cara não tem uma piada final, o cara mete lá um palavrão pra fazer o povo rir, porque o povo vai rir porque é palavrão. Não, cara, entendeu? Tipo, não do nada o cara vou falar sobre peido, mas falar porque sobre não cagar. pode falar no palco, porque em casa todo mundo fala, né? Aí já fica aquela coisa meio assim, né? Mas são coisas diferentes. A minha piada era sobre, por exemplo, depilação. Então era uma coisa que foi uma vivência minha, foi e aí, enfim. Aí volta de novo o que eu já falei. Quando a piada ela é bem construída, seja para qualquer tema, quando a piada é bem construída, bem escrita, bem entregada, aí, meu amigo, não tem competição não. É riso e é garantido e pronto, funciona. Mas quando o cara só usa palavrão, simplesmente por soltar um palavrão, aí eu vou falar sobre putaria só porque a galera gosta e independente de ter graça ou não. Eu acho isso muito paia. Acho isso uma pessoa despreparada. Qual é a tua opinião sobre o humor? Não gosto. Sobre o humor, aquele humor de choque, assim, aquele humor que é mais... eu esqueci o termo agora. Tu passou teu esquecimento aí pra mim agora. O humor que é mais... Não é humor ácido, humor negro. É o humor ácido, que ele é o humor mesmo de chocar. Só o humor de choque, que muitas vezes não tem tanta piada, que é mais humor de constrangimento, assim. Tá tendo uma discussão grande sobre isso ultimamente. Voltou. Qual o limite do humor? Qual o limite do humor? Aí, mais uma vez eu falo, se a piada, independente do tema, for bem escrita e tiver realmente ali bem estruturada, ela vai ter riso, querendo ou não, vai ser uma piada engraçada. Agora, quando você... Agora a gente fala sobre, né, putaria e essas coisas. Agora falando sobre assuntos mais ácidos. Uma pessoa vai querer tocar nesses temas, né, sobre racismo, machismo,
estupro, esse tipo de coisa mais pesada, e ele não é uma pessoa preparada para aquilo, ele só vai soltar asneira. Só vai soltar besteira, só vai soltar coisa que não presta da boca dele. Na cabeça dele tá a melhor piada do mundo que ele escreveu. Mas pro público vai estar assim, meu irmão, o que esse cara tá falando? O que essa menina tava dizendo aí? Não tem nada a ver. Então, eu não vejo problema nenhum você fazer piada com qualquer assunto. Eu sou do cara que, meu irmão, faz. Mas é crime, ok. Sofra as suas consequências. Se você quiser fazer humor, você faça, entendeu? Eu não vou pra esse tipo de humor, nem humor de esculhambação, nem humor ácido. Eu prefiro fazer o humor mais besta possível da vida. Com a Camomila, eu não tenho humor escrachado e também não é aquele humor de traumatizar ninguém, né? É um humor sadio, né? Eu prefiro fazer o humor mais besta possível, assim. É uma brincadeira, né? Vamos aqui, que é o que eu falei no começo, que eu sentia esse preconceito. Será que não é? Será que não é? Mas hoje, pra mim, funciona muito bom. Mas quem quiser fazer, faça, né? Agora sim, escreva bem. Eu acho que foi o Maurício Meirelles que deu um exemplo uma vez que eu acho muito legal, que é quando você vai escrever sobre um tema que é nota 6, por exemplo, vamos falar sobre copo. Copo é um tema, nota 5, nota 6, não vai ter problema nenhum. Se eu fizer uma piada de um tema nota 6 e eu fizer uma piada nota 5, beleza, passa. Se eu fizer uma piada nota 6, tá na média, ok. Se eu fizer uma piada nota 7, bacana, legal. Então, agora se eu pego um tema como estupro, é um tema nota 10, cara. É lá em cima. Tipo assim, irmão, tu vai ter que fazer uma piada que seja nota 10. Porque se não for, se tu fizer uma 9.5, a piada, já a galera vai cair em cima, vai criticar muito. Então, se você cada vez mais temas altos, de níveis altos pra você pegar, você vai ter que escrever piadas muito boas pra que a galera... Nível 10, no caso, é dificuldade, assim, é um tema muito sensível. Exato, então entendeu? Você tipo, tem que ser muito se é um tema sensível, se é um tema nível 10 alto, vezes antes de fazer se a piada for 9.5, não dá, velho. Você vai ter que fazer uma piada boa igual aquele tema, alta, que nem o tema, entendeu? Então, não adianta. É muita gente que vai querer pra esse lado aí, só quebra a cara. Porque é desnecessário. Né? E vamos falar, é desnecessário também. Tem muita coisa pra falar que não precisa ser temas tão sensíveis. Mas agora vamos lá. Tem umas perguntinhas rapidinhas aqui. É um bate-bola. Yes. Eita. Como você definiria o seu humor em 3 palavras? 3 palavras. O que são palavras, né? Humor, são 4. Humor pra família. Humor pra 3, família. Né? Pronto. 3 palavras. Se eu tiver bem de matemática, são 3 aí. Porque qualquer um pode assistir. Deu certo. Segunda, qual foi a reação mais curiosa que você viu em um show improvisado? Da época que você fazia improviso? Uma história, reação. Acho que pessoas que não acreditavam que era improviso, entendeu? Como o show era tudo improvisado, você dava o tema na hora, a galera, ou na hora das fotos, né, que saía e falava... Achava que era formatado achava legal, mas não sei, é tudo combinado, entendeu? A galera comentava nos vídeos, ou falava com a gente depois, ou às vezes se manifestava na hora. Não, isso eu não acredito que foi improviso, não. Então a galera não entendia esse contexto de que era realmente um espetáculo improvisado ali. Terceira. Qual história sobre Davi e Golias você mais curtiu recontar no seu estilo? Sobre Davi e Golias? Sobre histórias de dificuldades assim, que foram superadas, que você mais gosta. Tá falando de Davi e Golias no sentido de eu enfrentar alguma coisa grande assim e tal? Eu acho que foi no dia que eu fiz a cirurgia. Não, foi no dia que o cachorro lá no Piauí também. Foi um dia que eu fiz a cirurgia, né? Que eu senti uma dor muito grande aqui na parte da barriga. E aí, eu geralmente passo muito tempo sem comer. Então, às vezes, eu ficava na dúvida. Será que é fome? Será que não é? Aí fui, contando a piada. Aí fui comer bolacha. Não, eu tava em casa. Aí fui comer bolacha pra passar fome, né? Do nada em casa, eu comer bolacha. Aí não passava. Tomei água, comi pão. E não passava essa dor. Isso começou mais ou menos às 5 da tarde. Quando foi umas 10h30 da noite, com dor ainda. Aí eu falava... Amor, acho que eu preciso ir pro hospital. Aí minha esposa, eita, se tu quer ir pro hospital, então realmente é uma coisa séria, porque eu não gosto de hospital, né? E aí de 5 da tarde até 10 da noite, sentindo dor, eu fui pro hospital. Cheguei lá, fiquei tomando remédio na veia pra passar a dor, passava, depois voltava e mais remédio. Fui fazer aquele exame que você entra numa máquina assim, ó. Sim. Né, de Ressonância. Eu ia falar mamografia, mas não, é de ressonância e tal. E aí, enfim, constataram que eu estava com obstrução intestinal. Nossa. Ou seja, o famoso nó nas tripas, né? O famoso nó nas tripas ali, que meu intestino tinha agarrado no outro ali. Então, aí virou texto. Eu fui na autoral, contei e tá postado no meu canal no YouTube, se quem quiser assistir. Tem 17 minutos essa história.
E foi Nó uma nas coisa que eu tripas. passei assim, nossa. Pra completar, o cara furou aqui um lado do outro, né? Que ele bota só 2 negocinhos pra câmera, pra ficar olhando e tal. E, enfim, eu tava desacordado. Quando eu me acordei lá num quarto, o médico entrou e falou: rapaz, você que é o Thiago, você não me conhece ainda, mas eu já conheço você por dentro. Eu disse: não. Quem é que conversa é essa? Ele, não, é porque eu que fiz a cirurgia. Eu, beleza, tudo bem. Ele, cara, se eu te contar um negócio que quando eu coloquei a câmera lá, o nó já tinha se desfeito. Então, assim, aí eu, fora a oração da minha mãe aí, que deram Olha certo aí, deu tudo. Só me furei de graça, Amor e enfim, né? oração. Mas, enfim, a recuperação foi mais rápida porque foram só os pontos, não abriu nada por dentro. Mas virou texto e tá lá no meu canal do YouTube. Tudo vira texto, né? Tudo Tem que virar, cara, É. porque é o jeito da gente ter esse escape, né? Fazer comédia. Ai, Thiago, um grande prazer estar contigo de Pois é. novo. A gente só se encontra Prazer, assim, atrás viu, do Só se encontra nas microfone, carreiras, né? né? E você também, Você um prazer, é tá? muito Conhecer você, divertido, viu? tá muito simpático. Obrigado. E tem muita história pra contar. Tem, viu? Se deixasse. Muito Aí. obrigada aí, gente. Ó, e acompanha o trabalho dele também aí no audiovisual, que também é muito Gente massa. boa. Acompanha. E até a próxima, gente. Valeu, meu povo.